Seja bem-vinda, chegado o reino de Deus. E o assunto de hoje é o que a Bíblia não é. Bom, é bem óbvio, mas eu diz minha pastora que a gente tem que estar falando o óbvio mesmo. A Bíblia não é um livro natural. Não é um livro comum. A Bíblia é um manual, um portfólio de todo soldado de Cristo. A gente precisa lê-la para entender o que a gente tem que fazer, como se comportar, como deve ser operado, como é que se moviam no espírito na igreja primitiva. Da mesma forma como deveríamos estar nos movendo hoje. Então, ele é um manual, um enorme guia. A história, a biografia de Jesus Cristo, que é o nosso modelo para ser seguido. Então, tá tudo ali. A Bíblia não é um livro normal. É um livro espiritual. Se tu tentar ler a Bíblia com olhos normais, tu vai se cansar, tu não vai entender nada, porque uma coisa não conversa com a outra e de repente diz, que isso, não tô entendendo nada. É para os loucos que vão lê-la em espírito e entender revelações proféticas que contém nesse livro. Tem coisa que está escrita, mas que só em visão profética tu vai compreender o que Deus quis nos entregar. Então, a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia também não é um enfeite de mesa. Ela não funciona parada. E a Bíblia, ela precisa ser operada como uma máquina. De maneira que uma Bíblia só consegue passar algo para nós se tiver alguém operando atrás. Da mesma forma, uma máquina. Você precisa ter alguém operando a máquina para que ela funcione, certo? A Bíblia, ela precisa ter alguém ali para que tudo que está nela possa vir para ti, espiritualmente. Então, nesse caso, você começa a receber tudo que está nesse livro. Parada, aberta no Salmo 91, em cima da sua estante, não funciona. O que a Bíblia também não é? Um troféu para ficar na sua estante. Ter uma Bíblia não te faz cristão, bem como apenas ir para o culto não te faz salvo. A Bíblia é para ser operada, é para ser lida, compreendida em espírito e vivida. Se ela é um manual, quanto mais nós usá-la, mais nós teremos dela. Dito isso, a Bíblia também não é um livro de leitura única. Li ela inteira, de cabo a rabo, como a gente diz aqui no Sul. Não há na história alguém que tenha lido a Bíblia tantas vezes que possa dizer, não preciso mais ler a Bíblia. A palavra de Deus se renova todos os dias. E sempre que você volta num capítulo, num versículo que tu já leu, ela te entrega algo novo. E é a leitura profética que faz isso. A letra está escrita a mesma coisa. Mas quando você volta no mesmo versículo com olhos espirituais, o Espírito Santo te ministra coisas diferentes sobre a mesma leitura. Então a Bíblia você pode ler quantas vezes você quiser. A palavra de Deus sempre se renova. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Então não importa se você vai ler com a lembrança da última leitura que você recebeu. Dessa vez vai ser ministrado algo novo para você. A Bíblia também não é um livro para se manter limpo. Como assim? Uma espada, normalmente ela tá suja, porque se você a usa, você acaba sujando ela, conforme você tem as lutas, as batalhas e as guerras. Escreva nela, marque ela, guarde fotos, cartas, escreva cartas para Deus e guarde nela. Vai colocando coisas nela. Você vai perceber que, na verdade, ela nunca fica cheia. Ela nunca está escrita o suficiente. E quanto mais você escreve nela, mais linda ela fica. Porque nitidamente este soldado está usando a sua espada. A palavra de Deus é a única arma que nós temos de ataque contra o inimigo. Use-a. Use essa Bíblia. Ela não é para ficar parada, ela não é para ficar aberta em algum lugar. A Bíblia é parte do seu corpo espiritual. Ela precisa ser usada, manipulada, escrita, desenhada. Ela precisa ter aquelas folhas que estão meio caindo, que você vai ter que dar um jeitinho de manter ela dentro da sua Bíblia. Todo mundo tem uma página que está caindo, porque usa muito aquela página. Então, use. Faça da sua Bíblia a sua espada do Espírito, porque ela é a única arma de ataque que nós temos. Lá em Efésios 6, do 14 em diante, eu acredito, ela diz assim, ó, que nós temos uma armadura em Deus. Essa armadura é composta pelo cinturão da verdade, pelas sandálias do evangelho da paz, pela couraça da justiça, pelo capacete da salvação, pelo escudo da fé e pela espada do Espírito, que é a nossa única arma de ataque, a espada do Espírito. São as palavras bíblicas, os versículos que nós vamos usar contra os ataques do inimigo. Então, sempre que o inimigo vier contra ti, por 7 caminhos ele correrá se tu tiver as palavras que contém nesse livro. Se tu conhecer em espírito esse livro. Se tu conhecer e tiver o Espírito Santo contigo, ele vai ministrar, às vezes, até versículos que tu ainda nem leu e tu nem estava ligado. Mas em algum momento, você lendo, depois,
Você vai dizer, caraca, eu usei esse versículo, como eu sabia? O Espírito Santo estava contigo. E você precisava daquele versículo para derrubar Satanás naquele momento, tá certo? Então, esse vídeo foi um vídeo mais curtinho, mas eu imagino muito explicativo, de uma forma mais simples, sempre mais simples, para que você possa compreender. Porque se tem alguém que já compreende, com certeza nem vai assistir esse vídeo, não é mesmo? Mas se eu pude fazer diferença no seu dia, não esquece de compartilhar esse vídeo e encaminhar para outras pessoas, de curtir, porque isso ajuda muito na entrega do vídeo para mais pessoas, tá certo? Um grande beijo, eu espero que você use muito a sua espada, que é a sua Bíblia.